Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez, irmão Mateus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não vejo ele sendo muito falado e também é um assunto que pode parecer pequeno, mas ele não é, porque nada nas Escrituras Sagradas está registrado à toa. Hoje nós vamos falar sobre os presentes que Jesus recebeu no seu nascimento pelos magos. Em Mateus capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Guardem isso. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então veja que o texto ele apresenta três presentes: ouro, incenso e mirra. Então, nos pode vir a pergunta: por que presentes assim? E é por isso que eu lhes disse: nada na Bíblia está escrito por acaso. O ouro, ele foi dado a Jesus porque ouro é presente para reis. No momento em que os magos ofertaram ouro a Cristo, o Messias recém-nascido, estavam reconhecendo ele como autoridade, como rei, como soberano. A profecia que se cumpre deste presente está em Salmos 2,6, que reconhece Cristo como Senhor e Rei do seu povo. Salmos 2,6 diz assim: Eu, porém, isso é Deus Pai falando, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Veja que coisa linda. Os magos estavam reconhecendo que existia uma autoridade em cima do nome de Jesus. E isso me faz lembrar sobre o texto de Isaías, Isaías 7,14. Ele diz que um menino nos nasceu e o principado, ou seja, a autoridade está sobre os seus ombros. Seu nome será Emanuel. Veja, Deus conosco. O segundo presente que os magos ofertam a Jesus é o incenso. Agora vejam que coisa interessante. O incenso, ele só é dado a Deus. No momento em que os magos estavam ofertando incenso a Jesus, eles estavam reconhecendo: Tu és Deus, Tu és uma divindade. Então veja que temos que ter cuidado com algumas doutrinas que tiram a divindade de Jesus, dizendo que Jesus ele não é Deus ou que ele é um Deus menor, como os testemunhos de Jeová fazem. Atacar a divindade de Cristo é uma obra de seita, é algo seríssimo, é uma heresia gritante. E que base bíblica nós temos para mostrar que o incenso era somente dado a Deus? Êxodo, capítulo 30, verso 34 a 38. Nós vamos ler que Deus dá algumas instruções a Moisés a respeito de incensos que devem ser ofertados diariamente na tenda do testemunho. Eles deveriam ser queimados, né? E aquela fumaça deveria ser elevada porque existia a crença de que no momento do incenso ser queimado, aquela fumaça subiria e chegaria a Deus. Deus diz a Moisés que ele deveria fabricar incensos exclusivamente para ele. O povo de Israel deveria extrair resinas, né, de árvores, de plantas e até muito possivelmente de conchas marinhas para fazer esse incenso, né? São materiais aromáticos, né, que simbolizam coisas lindas. Talvez eu faça até um vídeo só sobre isso aqui. E nessa queima, esse incenso em específico, ele só é dado para Deus. Existe o incenso comum, que é dito no texto, que ele é feito para as pessoas, né? Para aromatizar o ambiente, até para
para a cultura, mas esse incenso em específico, ele é dado somente a Deus. Inclusive, existe uma punição para quem reproduzisse esse incenso e usasse para uso comum. A pessoa ela seria eliminada. Essa eliminação ela tem dois sentidos. Ou ela seria morta fisicamente, como juízo divino, ou ela seria excluída do povo de Deus, ou seja, perderia os privilégios. Mas isso é assunto para outro vídeo. Isso é para mostrar que o incenso ele só é dado para Deus. Quando os magos oferecem incenso, eles reconhecem que o menino que está ali, naquela manjedoura, é digno de adoração e reverência divina. Não é à toa que o versículo que nós lemos, Mateus 2,11, diz que eles, ao chegarem, eles se prostraram e o adoraram, reconhecendo Cristo como Deus. Quando nós lemos Colossenses 2,9, Paulo, ele justamente parece que está pensando nesse detalhe, e ele escreve: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é divino. Cristo é Deus. E quando eu falo que Cristo é Deus, eu não estou dizendo que o Deus Pai e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Essa doutrina se chama unicismo, e inclusive ela é heresia. Não. O que eu estou dizendo é o que Paulo já disse em Filipenses capítulo 3, que Jesus Cristo é Deus igual ao Pai. Existe um único Deus, demonstrado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando os magos ofertam o incenso a Jesus, reconhecem ele como Deus, como uma divindade, como uma deidade. O terceiro presente simboliza algo também muito profundo: mirra. E o que é a mirra? A mirra, ela simboliza morte e sofrimento. Então veja que isso já apontava para o ministério que Jesus veio para realizar, a missão que ele foi designado para fazer. A mirra era usada para embalsamar corpos. A mirra aparece novamente na crucificação. Nós vemos isso em João 19:39. Vamos ler. A mirra ela aparece aqui, quando nós lemos, e quando lemos João 19:39, ela aparece novamente. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então veja que no nascimento de Jesus já veio também um presente simbolizando o seu ministério, a missão que ele deveria cumprir em obediência ao Pai. Essa profecia justamente aponta para o sacrifício de Jesus. Representa, né, se de um lado o incenso representa a divindade de Jesus, de que ele é Deus soberano, a mirra, ela representa a humanidade de Jesus, a parte humana de Jesus, antecipando seu sofrimento e morte redentora. Jesus tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Isso se chama união hipostática. As duas naturezas estão juntas, mas elas não se misturam. E para finalizar, o teólogo Orígenes, do século III, ele resumiu a frase, uma frase que resume todo esse estudo, esse pequeno estudo nosso. O ouro é para um rei, o incenso é para Deus, a mirra é para o mortal. Então vejam que essa interpretação ela se tornou tradicional na teologia cristã, mostrando que os magos, mesmo sem saber todos os detalhes, foram guiados por Deus para oferecer presentes que revelavam a missão de Jesus. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo continue iluminando as nossas mentes para que venhamos a descobrir os tesouros escondidos nas Escrituras. Deus abençoe.